Conhecida por ser uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo Marvel, a Força Fênix sempre foi muito mais ligada aos X-Men, apesar de já ter aparecido em diversas outras histórias dentro dos quadrinhos. Isso acontece principalmente porque um dos hospedeiros mais famosos da Força Fênix é uma X-Men, cara, que vocês conhecem muito bem, né? A Jean Grey. Mas, cara, a Jean não é a única que consegue controlar esses poderes e já foi a hospedeira da Força Fênix. Nos quadrinhos existem outros personagens, vários outros que já foram hospedeiro dessa entidade super poderosa. E é isso que veremos aqui no vídeo de hoje, cara. Todos os hospedeiros da Força Fênix. Então, ó, já deixa o like aqui embaixo, cara, se inscreve no canal e bora conferir. Obviamente, pra gente entender melhor essas possessões que a entidade Fênix já fez, eu preciso primeiro te explicar um pouquinho quem é a Força Fênix, o que é essa entidade. Tudo o que se sabe é que essa Força Fênix serve como uma mantedora da ordem do universo. O seu trabalho é de destruir ou reconstruir, e inclusive apoiado por seres ainda mais poderosos do que ela, como o próprio Tribunal Vivo. Ela é uma das entidades cósmicas mais poderosas, cara, de todo o universo, junto aí com a Eternidade, junto com a Morte e outras também. Mas beleza, agora que a gente sabe o básico do básico sobre a entidade Fênix, vamos começar aqui a nossa lista de cara, já com 5 personagens que foram hospedeiros dessa entidade. Nos quadrinhos existe uma mutante chamada Hope Summers, que ela é filha, cara, adotiva do Cable, aquele mutante que apareceu lá no filme do Deadpool. E aí a Hope estava sendo perseguida pela entidade da Fênix, cara, e a entidade queria possuir a jovem, já que Hope Summers era muito poderosa e era dita como a mutante da profecia. Com a Força Fênix a caminho da Terra, atrás da Hope Summers, o Tony Stark criou uma gigantesca armadura espacial, desenvolvida para destruir a entidade cósmica Fênix. E cara, o Tony Stark até que conseguiu bater de frente ali com a entidade da Fênix, só que ele acabou meio que complicando ainda mais as coisas, porque ele fragmentou, né, a entidade em 5 partes. E aí, ao invés de possuírem diretamente a Hope Summers, eles foram atrás de outros hospedeiros, cada parte foi atrás de um. Uma parte entrou no Ciclope, a outra na Emma Frost, a outra no Colossus e também na sua irmã, a Magia, né, irmã do Colossus. Entrou até mesmo no Príncipe dos Mares, o Namor, criando assim o Quinteto Fênix, que deixou esses mutantes obviamente muito mais poderosos, mas também o poder acabou corrompendo cada um deles. O Namor foi o primeiro a ser corrompido pela Força Fênix, e isso fez com que ele acaba inundando Wakanda para tentar destruir os Vingadores, mas ele acabou falhando miseravelmente, e a energia da Fênix contida no seu corpo retornou para os 4 outros possuídos, né? O Colossus e a Magia são os outros que também foram possuídos. E depois de uma treta lá com o Homem-Aranha nos quadrinhos, eles dois acabam brigando entre si, cara. Tipo, o Colossus brigando contra a Magia. E isso faz com que eles se derrotem. E aí a parte da entidade Fênix que estava no corpo deles foi para Emma Frost e também o Ciclope. Emma Frost, com a sua energia Fênix aumentada, acaba agindo como uma tirana na Ilha de Utopia, exigindo que os mutantes que ali estavam curvassem-se aos seus pés. Ela acaba também brisando numa ideia de queimar toda a Terra para reconstruir tudo de novo, mano. Olha que loucura. Mas aí o Ciclope, necessitando de mais poder, acaba removendo a parte Fênix contida do corpo da Emma Frost, né, para enfrentar aí os mutantes da Utopia, que agora também estão junto com os Vingadores e o próprio Charles Xavier. Depois de toda essa confusão, né, do Ciclope conseguir todas as outras partes da Fênix, ele ainda acaba perdendo o combate para Feiticeira Escarlate e para Hope Summers, né, já que as duas juntas são muito poderosas. E aí quando o Ciclope perde, a Fênix sai do corpo dele já completa e entra de vez na Hope Summers, que era o objetivo, sim, inicial dela. Então até aqui já tivemos o Quinteto Fênix mais a Hope Summers, então são 6 hospedeiros da Força Fênix. E bom, agora que a gente já viu aí o início dessa confusão, vamos então voltar ainda mais, cara, para a primeira hospedeira de todas da Força Fênix, chamada de Lady Fênix. Cerca de 1 milhão de anos antes de Cristo, uma mulher primitiva foi uma das primeiras pessoas a possuir o poder da Força Fênix. Além disso, essa personagem também tinha uma relação bem próxima assim com Odin, o pai de todos. E cara, é uma relação assim bem próxima mesmo. Eles tinham uns relacionamentos ali, mas isso tem muitos anos. E isso faz parte daquela saga de quadrinhos Vingadores 1 milhão de anos antes de Cristo. Já até contei ela aqui no canal pra vocês.
E a hospedeira de número 8 aqui da nossa lista, cara, acredito que é a mais famosa de todas, a própria Jean Grey. A personagem desde pequena sempre teve aí um forte poder telepático, né, uma forte telepatia. Pra vocês terem uma ideia, nos quadrinhos, né, mesmo quando a Jean ainda era bem novinha, tava descobrindo os seus poderes, ela já conseguia se comunicar com a Annie, que era uma amiga dela que já tinha morrido, pra você ver o tamanho do poder que a Jean tem. Anos depois, quando a Jean foi fazer uma missão no espaço, ela passa por alguns problemas longe da Terra e acaba absorvendo a radiação que existia no vácuo, fazendo a personagem liberar toda a sua força chamada de Fênix. Porém, nesse momento, como ela perdeu o controle, ela acabou virando a Fênix Negra, cara, dominada aí pelo poder, destruição e caos. O nono personagem, cara, a ser o hospedeiro da Força Fênix é o Homem-Aranha. Na verdade mesmo, ele não chegou a ser um hospedeiro da Força Fênix, mas eu acho que ele entra aqui na nossa lista. Peraí que eu vou explicar pra vocês. Por mais estranho e diferente que isso pareça, já vimos nos quadrinhos, cara, a entidade Fênix usar o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, como seu hospedeiro. E apesar de ter sido bem incrível tudo isso, na verdade tudo não se passou de uma ilusão. Então eu não sei ao certo se dá pra considerar aí o Homem-Aranha como um hospedeiro da Força Fênix, mas como aconteceu mesmo, eu decidi colocar aqui na lista, beleza? A 10ª hospedeira aqui da nossa lista, cara, é ninguém menos do que Rachel Summers, a filha do Ciclope e da Jean Grey, de um futuro, uma realidade alternativa chamada Dias de um Futuro Esquecido. Ela foi possuída pela Fênix enquanto seu corpo astral estava na realidade principal, devido a ser filha da Jean, o que chamou bastante a atenção da entidade Fênix. Mas isso também aconteceu por um breve momento nos quadrinhos. Depois a Rachel acaba ficando presa no espaço-tempo, tentando voltar para sua realidade normal, e ela acaba perdendo esses poderes. Seguindo então com a nossa lista, cara, na posição 11, esse aqui vocês vão ficar surpresos. Charles Xavier, cara, o próprio professor Xavier já foi também um hospedeiro da entidade Fênix, se tornando assim no momento um dos mutantes mais poderosos de todos. Isso aconteceu quando o professor Xavier acabou morrendo nos quadrinhos, e aí os X-Men tiveram que usar o poder da Força Fênix para trazer o professor de volta. Até que deu certo, e apesar da grande força, ele acaba se tornando uma versão bem engraçada do professor Xavier, né, com a entidade ainda no seu corpo. E ele não era só engraçado na personalidade, ele também era engraçado no próprio nome, cara. Olha o nome que ele recebeu, a Fênix Careca. Pois é. O próximo aqui na nossa lista, cara, é o Wolverine. E sim, ele também já foi um hospedeiro da entidade da Fênix. Logan acabou adquirindo o poder dessa entidade após ser atingido por uma bala que continha um pequeno fragmento da Fênix. E aí no meio disso, cara, Logan acaba se matando para absorver todo o poder da entidade, morrendo e já ressuscitando como Fênix Negra. E pessoal, não foi só essa vez que o Wolverine se tornou um hospedeiro da Força Fênix. Teve uma outra vez nos quadrinhos, bem no futuro assim da Marvel, onde o Thor já era o rei de Asgard, o Rune King Thor. Ele acaba se encontrando com uma versão do Wolverine muito poderosa, que já era a entidade da Fênix, já era um hospedeiro da Fênix há muitos anos. A Terra mesmo já estava destruída nesse momento. E aí o Thor se junta com esse Wolverine possuído pela Força Fênix para lutar contra o Doutor Destino, que era o vilão dessa história, né? E nesse momento o Doutor Destino estava possuído por vários poderes, cara. Inclusive o poder do Punho de Ferro e o poder do Motoqueiro Fantasma. Então, tipo, ele tava muito poderoso. Ele tava tão poderoso, cara, que o próprio Wolverine com a Força Fênix não tava conseguindo derrotar o Doutor Destino. Então o que ele faz? O Wolverine, vendo que ele não conseguiria derrotar, cara, esse Doutor Destino, ele pega o poder da Fênix que estava dentro dele e passa pro Thor. Assim o Thor se transforma em uma das suas versões mais poderosas de todas, cara. Rune King Thor mais a Força Fênix. Então, aproveitando aqui, já colocamos mais um hospedeiro aqui na nossa lista, cara. O Wolverine e também o Thor. O 13º hospedeiro da nossa lista, cara, é um bem interessante também. Ele é o filho bastardo do Thanos. Tane é um jovem garoto inumano, filho de Thanos com uma mulher inumana. Quando o Titã descobre sobre o seu filho, ele sai pelo universo afora destruindo planetas, à procura de um jovem entre 16 e 22 anos, que era a idade mais ou menos que o Tane teria. Depois de achar o garoto, eles travam uma batalha que envolve vários heróis e vilões, cara, como o próprio Doutor Estranho, Nebulosa e a Ordem Negra. Mas enfim, o importante aqui, cara, é que o Tane, nessas aventuras, ele acaba achando um ovo de Fênix. E aí ao tocar nesse ovo, cara, ele recebe os poderes da Fênix, se tornando assim mais um hospedeiro dessa entidade, cara. E com esse poder, ele quase conseguiu matar o Thanos. A próxima personagem que também já foi uma hospedeira da Força Fênix, né, é a própria Tempestade. Em uma das versões alternativas dos X-Men, quem vai ao espaço ao invés da Jean Grey e recebe essa radiação cósmica é a própria
própria Tempestade, tornando-se assim mais uma hospedeira da Força Fênix, sendo chamada de Tempestade Fênix. Depois disso, a Tempestade provou ser poderosa demais pra todo mundo, cara, e todos foram obrigados a obedecer as leis que ela colocava pra natureza. Só assim mesmo pro ser humano respeitar a natureza, né? Ainda falando de acontecimentos aí alternativos, né, de realidades alternativas, outro mutante que também recebeu o poder da Força Fênix foi o próprio Noturno. No segundo volume de What If, cara, sem orientação do professor Xavier, o Noturno vivia uma vida de crime, cara, uma vida sozinho, fazendo coisas erradas aí pelo mundo. Porém, teve um momento, cara, em que a Jean Grey, junto com a Força Fênix, acabou se sacrificando pra salvar a vida do Noturno, né? Só que a Jean Grey acabou não morrendo. E aí o Noturno, ele mudou de cabeça, tipo assim, alguém se sacrificou por ele, pra salvar ele. E aí ele entendeu toda essa questão de ajudar a humanidade, etc. E então ele absorve os poderes da Força Fênix, salva o mundo lá dos problemas que eles estavam tendo, e aí acaba morrendo. Sabe que aqui no canal, cara, eu já até contei pra vocês a história do motoqueiro fantasma cósmico. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas nessa história, basicamente, Frank Castle, né, o justiceiro, ele acaba fazendo um pacto com o Mephisto e se torna um motoqueiro fantasma cósmico. Cara, e por que é cósmico, né? Porque ele tá vagando pelo universo e acaba se encontrando com o Galactus. E o Galactus dá uma parte dos seus poderes cósmicos pra esse motoqueiro fantasma. Então, mano, é absurdo. Ele tem todos os poderes do motoqueiro fantasma, mais os poderes cósmicos do Galactus. Imagina ainda se esse motoqueiro fantasma cósmico tiver aí os poderes da entidade da Fênix. Pois é, cara, é isso que acontece. O motoqueiro fantasma cósmico resolveu tomar o lugar da Jean Grey, cara, e assumir os poderes da entidade Fênix. Então sim, é mais um hospedeiro aqui pra nossa lista. Voltando a falar do universo de What If, né, um universo alternativo, outro personagem que também se tornou um hospedeiro da entidade Fênix foi ninguém menos do que o Magneto. Isso aconteceu depois que o Scott Summers não suportou todo o poder em seu corpo da entidade Fênix. Então, meio que o Magneto, pra ajudar, né, absorveu os poderes da Fênix e se tornou uma das versões mais apelonas do controlador de metais. Mas também isso foi por um breve momento dos quadrinhos de uma história alternativa ainda, então a gente não tem muitas informações sobre. Mas pô, seria bem legal a gente ver o Magneto com esses poderes da Força Fênix em algum universo principal. Mas é isso, cara, é uma bagunça. Vários personagens já foram hospedeiros da Força Fênix, alguns mais poderosos do que outros, né, porque também os seus poderes que se ampliam, mais os poderes da Fênix. Qual o seu personagem favorito, cara, daqui dessa lista? Comenta aqui embaixo, deixa o like, falou, valeu e fui!